E aí, irmãos e irmãs e cães sábios, hoje eu vou falar de um lançamento quentíssimo, acabou de sair, que é Beasts of Burden, Território Ocupado, o quarto e, por enquanto, o último volume da série Beasts of Burden do Pipoca Nanquim. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa a sua inscrição, deixa o seu joinha e um comentário aí caso você conheça essa série, já leu, quer ler, o que você acha disso. Bom, a série Beasts of Burden está no quarto volume. Os outros três são Rituais Animais, esse aqui, volume 1. Depois, Guardiões da Vizinhança, o volume 2. E Cães Sábios e Homens Nefastos é um volume extra, né? Ele vem aqui escrito como volume único atrás. É um volume de histórias à parte, assim como Território Ocupado, que é uma espécie de spin-off, uma história à parte, volume único. Eu resolvi colocar à prova essa questão do volume único. Eu nunca tinha lido ainda nenhum dos outros volumes, apesar de ter eles aqui, porque eu encontrei num sebo um pacote vendendo os três por R$60 cada um. Achei que foi um ótimo preço pelo acabamento e pelo material em si. Acho que vale muito bem isso aqui. E esse aqui eu acabei de pegar na pré-venda. Só que aí o que eu queria fazer? Tá escrito volume único aqui. Será que eu consigo ler isso aqui sem ter contexto? Sem ter lido os outros materiais do Beasts of Burden? Eu não assisti o vídeo que o Pipoca Nanquim fez anunciando esse quadrinho, né, onde eles dão detalhes de como é o quadrinho e tudo mais, ou como é o mundo onde essa história se passa. Eu não peguei esse contexto justamente porque eu queria saber se você aí, assim como eu, que não leu Beasts of Burden, consegue começar por esse volume aqui. A resposta curta é: consegue. É isso, se você só queria saber isso, a resposta é consegue. E a resposta longa é: não tem muita explicação sobre o mundo, sobre como funciona, as regras, quem são esses cachorros e tudo mais. O que eu tirei dessa história aqui, né, do entendimento, não da história em si, mas da construção de mundo. Existe uma espécie de sociedade de cachorros, não sei bem se esse seria o título correto, que são chamados de cães sábios. E esses cachorros utilizam magia para proteger o mundo de coisas sobrenaturais, para proteger a humanidade e tudo mais. Uma espécie de MIB, assim, eles ficam por trás dos panos protegendo a humanidade e a humanidade não sabe que isso está acontecendo, mas algumas pessoas, alguns seres humanos trabalham em conjunto com esses cachorros. O que não deu a entender aqui é se os cachorros são o astro, né, os diretores da parada, e os humanos trabalham em conjunto com eles, ou se os humanos que possuem uma agência, alguma coisa de proteção contra o sobrenatural, contra ameaças sobrenaturais, e os cachorros são parte do contingente, do BPDP, digamos assim, desse mundo. Não dá para entender, lendo somente essa história, se os cachorros são funcionários ou mandantes aqui. Esses cachorros são chamados de cães sábios e eles utilizam magia no melhor estilo Harry Potter, assim, me lembrou bastante, falando palavras em latim e essas palavras expelindo algum tipo de magia. No caso do personagem principal, que é o Emrys, esse daqui, ele geralmente utiliza fogo. Então ele fala alguma frase em latim e cria um círculo de fogo, uma labareda de fogo, uma bola de fogo, esse tipo de coisa. E a gente acompanha o Emrys no Japão, 1947, pós-guerra. Ele vai com esse cara que eu até já esqueci o nome, Richard, eu acho, para investigar uma série de assassinatos muito esquisitos que estão acontecendo lá, onde a cabeça das pessoas está sendo tirada e eles têm quase certeza que tem a ver com o sobrenatural. De fato tem. Só que a gente quase não vê o Richard. Eu tô com medo de falar Richard e o nome dele não ser Richard. Porque, na verdade, assim, ó, pra ser bem sincero, ele aparece muito pouco e o foco não é nele, o foco é no cão. A gente quase não vê esse personagem aqui, só no início e no final, e a gente acompanha a investigação do Emrys. Lá no Japão, ele faz amizade com um cachorrinho chamado Mullins, um vira-lata, que é a coisa mais graciosa do mundo, assim. É uma fofura gigante. Eu queria muito que as outras histórias aqui, que eu não li ainda, esses outros três, tivessem participação do Mullins, mas eu tô achando que não. Tô achando que aqui é a primeira e única aparição do Mullins nesse universo. O Mullins, ele é um cachorro normal, um vira-lata comum, ele nem sabe da existência dos cães sábios, e é aqui que ele fica sabendo que existe magia, que existe... Que por causa da magia, os cães e os humanos conseguem se comunicar, tudo isso acontece aqui, e a gente, pela perspectiva do Mullins, a gente conhece esse mundo, né? Começa a entender como é que funciona e tal. O Emrys explica as coisas pro Mullins, só que as coisas relacionadas ao caso que eles estão investigando. Então, o caso que eles estão investigando, como a história se passa no Japão, é um caso com bastante
elementos de cultura japonesa. Por exemplo, aqui tem os yokai, que são demônios da cultura japonesa que aparecem em tudo que é coisa da cultura pop, né? Eu sou um pouco mais antigo, eu lembro dos yokai do Inuyasha. Passava Inuyasha na televisão, eu acho que o Inuyasha é um meio yokai, uma coisa assim. Pra quem é mais recente aí, mais novo, tem os yokai muito bem representados no Demon Slayer. Demon Slayer é um anime, um mangá bem famoso, né? Onde o personagem principal caça yokais. Os yokais são apenas uma parte dos elementos culturais japoneses que aparecem nessa história aqui. Aparecem vários outros criaturas e fantasmas, espíritos vingativos. Uma aranha gigante que, pra quem tem aracnofobia como eu, é um negócio aterrorizante mesmo. Me deu bastante agonia. Até porque a arte é muito bonita. A arte desse quadrinho aqui é uma arte digital feita pelo Benjamin Dewey. Lá nos extras a gente vai ter bastante comentário e imagens sobre esse processo de criação da arte desse quadrinho. O Benjamin Dewey vai falar sobre como ele começa a esboçar uma página, a desenhar, a colorizar, todo o processo é descrito lá. Não são muitos extras, mas são extras bem legais, gostei de ter lido os extras dessa edição aqui. E a construção dela é impecável, né, com essa faixa imitando couro aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem assim. É muito bonita mesmo, a guarda dela parece, ó, a guarda aqui dos dois lados é a mesma, parece uma toalha de mesa dos anos 50, de uma casa prestes a ser explodida por uma bomba nuclear do universo de Fallout. Quando eu abri essa capa aqui e vi essa guarda, eu pensei todo nesse cenário na mesma hora. Enfim, um quadrinho lindíssimo, belamente ilustrado mesmo, as ilustrações eu achei muito bonitas. E o roteiro, para acompanhar, é um roteiro simples, um roteiro direto. A gente acompanha um caso do Emrys e com o Mullins nesse cenário aqui, lá no Japão pós-guerra, que envolve, como eu falei, cultura japonesa, demônios e tudo mais. O caso se resolve de uma forma até um tanto inesperada. Eu gostei bastante da resolução, porque é uma resolução, alguns poderiam chamar de anticlímax, mas eu achei que foi uma quebra de expectativas bem legal. E os próprios personagens até comentam isso. A história é contada dentro da história, a gente começa no presente com o Emrys contando para outros cães sábios a história que aconteceu em 1947, e aí a gente vai para o passado ver esses acontecimentos, depois volta para o presente para encerrar esse frame narrativo, né? Uma trama mística com magia, cultura, aventura, divertido, realmente um quadrinho para se divertir e um deleite para os olhos, porque é muito bonito. Recomendo, por exemplo, para quem assiste meu canal e curte Hellboy, assim como eu. É uma aventura bem nas linhas do Hellboy, e não só isso, como o Hellboy já participou do volume 2, se eu não me engano. Acho que logo na primeira história, aqui ó. Logo na primeira história do volume 2, a gente tem participação do Hellboy. Ambos são publicados pela Dark Horse, lá nos Estados Unidos, e eu acho que essa participação faz total sentido, porque as histórias são semelhantes, se complementam, têm os mesmos elementos de caçada ao sobrenatural e cultura inserida dentro desse universo aqui. E além disso, a gente tem fofíssimos e belíssimos cachorrinhos como personagens principais dessas aventuras, o que por si só já é um chamariz bem grande, pelo menos pra mim, né? Eu adoro ver esse tipo de coisa com gato, com cachorro e tudo mais. Isso aqui me lembra um pouco, essa questão dos cachorros serem os protagonistas, me lembra A Incrível Jornada, que eram filmes que eu adorava na minha infância. Então assim, é uma recomendação fácil de fazer. Um quadrinho para se divertir, um quadrinho gostoso de ler. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição aí, deixa o joinha e deixa um comentário também que ajuda o canal a ser recomendado no YouTube para outras pessoas que ainda não conhecem. Se você se interessou pelos quadrinhos do Beast of Burden, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo. Valeu!